Vamos lá, então, gente. Para o circuito da figura 1, então essa é a figura 1, o que se pede? Determine a expressão para a resistência vista pela fonte e a condutância entre os pontos A e B e a condutância entre os pontos B e C, certo? Vamos fazer a condutância, que é mais fácil. Depois a gente faz a resistência vista pela fonte. Esse nome, a resistência vista pela fonte, é na verdade a resistência equivalente do circuito, tá bom? Resistência Então, total, né? oi? Resistência total. Resistência total, perfeito. Perfeito. Marcelo, você poderia repetir para mim essa frase que você falou só para fixar? Ele disse aqui na pergunta: determine a expressão para a resistência vista pela fonte. A fonte está aqui, ó, positivo e negativo, tá vendo? Qual a resistência vista pela fonte? Toda vez que pedir a resistência vista pela fonte, é a resistência equivalente. Então a gente vai determinar a resistência equivalente, que é a resistência vista pela fonte. É só um nome que eles deram, mas o que a gente está acostumado mais é com o nome resistência equivalente, ou resistência total, né? Equivalente, tá bom? Valeu. Valeu? E... É sempre que quando tivesse mais... Oi? É sempre que tivesse mais e menos aí, a gente já sabe que é resistência vista pela fonte. Não, na verdade esse mais e menos é a própria fonte, né? A fonte de tensão que depende do tempo, certo? Mas as resistências é esse zigue-zague aqui, R1, R2, R3 sim, e R4. sim. Essas são as resistências. Perfeito? Dúvidas ainda? Onde tem esse mais e menos seria, então, a fonte. A fonte, perfeito. Pode ser sim. Pode ser uma tomada, onde tem a tensão 110, Ou seja, realmente 220. essa vista pela fonte seria a resistência total, né? Isso mesmo. Perfeito. Perfeito. Vamos lá, sigamos. Então ele quer o resistor equivalente e quer também a condutância, certo? Condutância. Vamos começar pelo resistor equivalente mesmo, que vai dar mais trabalho. Vamos começar por ele. Vamos lá, ó. A fonte de tensão está aqui. E aqui nós temos 4 resistências. Lembre que resistência é um elemento no circuito que oferece oposição à passagem de corrente elétrica, tá bom? Condutância é o inverso da resistência, que é uma coisa que ele quer, certo? A condutância é o inverso da resistência. Mas primeiro vamos calcular aqui, ó. Observe neste circuito que eu tenho aqui um nó A. Estão vendo aqui que eu estou circulando? Sim. Um nó B e um nó C. Perfeito? Então, lembre que nó é a conexão de 3 ou mais fios. Então, tem um fio, outro fio, outro fio. Ó. Então, tem um nó, certo? Nesse ponto aqui que eu estou fazendo, eu tenho um nó. Vocês enxergaram aí o ponto que eu fiz? Vou colocar em vermelho. Aqui tem conexão de 3 fios? Tem, então também é um nó, certo? Esse nó também será A, igual a este aqui. Por que é igual a A? Porque aqui não tem nenhuma resistência, não tem nenhum elemento do circuito, certo? Então, esse nó aqui é igual a este aqui. Perfeito? Alguma dúvida? Não. Ele só não tinha sido nomeado, né, identificado com uma letra.
Isso, isso, isso. Vamos lá. A minha pergunta é, eu tenho aqui o resistor R1. Esse resistor R1 está entre quais nós? A e B, né? A e B. Isso. Quando você falou daquele outro que você nomeou lá, o A ali, eu pensei que ele estava conectando 4. Não, não, porque não. não estava nomeado. Eu pensei que o Ah. A estava passando direto para a esquerda, estava chegando no R4, chegando ali no Não sei, não. atenção, né? No R2 e no R1. Não. É porque como aqui não tem resistência, então esse nó é igual a esse. Agora, quando chega aqui tem resistência, então não pode chegar aqui e ser o mesmo nó, certo? Tendo um elemento do circuito, aí já muda o nó, certo? Então esse R1 está entre quais nós? Alguém falou aí? A e B. A e B. R2 está entre quais nós? A e B também. A e B também. Pronto. Então toda vez que eu tenho um elemento do circuito entre dois nós iguais, eles estão em paralelo, tá bom? Ó. Então eu tenho aqui o nó A e o nó B, ó, que é R1 e R2, tá bom? Então entre dois mesmos nós estarão em paralelo, tá bom? Ou ainda a gente poderia analisar assim, ó, a corrente que chega aqui no nó A, ela se divide em dois. Se a corrente se dividiu em dois, é porque eles estão em paralelo. Perfeito? Isso quer dizer que quem é o resistor em paralelo? Quando é em paralelo, lembrem que é o inverso da resistência em paralelo, que geralmente chamam de equivalente, mas eu não vou chamar agora de equivalente, porque equivalente é de todo o circuito. Nós só estamos fazendo destes dois aqui, tá bom? Então, o inverso do resistor em paralelo é o inverso da soma das resistências, tá bom? Ou, como é apenas dois resistores aqui, nós podemos fazer o produto R1, R2 dividido pela soma R1 mais R2. Ok? Alguma dúvida nisso aí? Posso seguir? Ótimo. Então vamos seguir aqui. Então achamos esse primeiro RP. O que é que eu vou fazer agora? Ó, eu vou pegar a figura que nós estamos usando. Esta aqui. Vou diminuir o seu tamanho. Opa. Diminuir o seu tamanho. Colocar mais para cá. E fazer o seguinte, ó. Observe. Esses dois resistores R1 e R2, ele é o mesmo que um só, que nós achamos que foi RP, correto? Que deu produto pela soma. Perfeito? Então, esses dois resistores R1 e R2 equivale a um só, que é RP. Então, redesenhei. Sempre é bom redesenhar para vocês enxergarem o circuito. Agora, observe. Esse RP aqui e esse R3, vocês acham que passa a mesma corrente por ele ou passa a corrente diferente? Mesma corrente. Mesma corrente. Se passa a mesma corrente é porque eles estão em série. Então a corrente que vem para cá, ó, que
passa por RP é a mesma que passa por R3. Ou, se vocês observarem, certo? RP está entre quais nós? RP está entre quais nós? A e B. E R3 está entre qual nó? B e C. Então, B e C. B e C. Ó. Tá vendo aí? Que eles estão em série. Corrente que passa aqui em RP é a mesma que passa em R3. Ó. Tá entre A e B e R3 entre B e C. Então estão em série. Como é que a gente resolve em série? A soma, né? Isso mesmo. Então, eu vou chamar de RS, porque ainda não é o resistor total equivalente. Então, resistência em série é o R3 mais o RP, certo? RP. E quanto foi que deu o nosso RP? RP é isso aqui, né? Ó. Certo? E eu botei aqui PR. Produto da soma. R2. Deixa eu melhorar aqui, que aqui tá tem uma coisa errada. RP. Coloquei um nome estranho ali. RP, resistor em paralelo. Certo, vamos lá. Então, isso aqui vai ficar mais RP. RP, produto pela soma de R1 e R2, né? Então, produto pela soma. Tá claro isso aí, gente? Beleza? Deixa eu perguntar uma coisa, só de curiosidade, rapidinho. Pode. Ali na hora que chega ali no A ali, a tensão, aí vai para os paralelos R1, R2, tem queda de tensão ou nada a ver? Então continua igual? As tensões só são iguais quando está em paralelo. Então, a tensão em R1 e R2 são iguais. Porque eles estão em paralelo, né? Então, a tensão em R1 e R2 são iguais. Em R3 eu já tenho outra tensão, porque aqui está em série. Ó. Em série eu tenho essa tensão em R3 e esta tensão no resistor em paralelo. Aí vai ter a soma, vai mudar, né? A soma vai nos dar a tensão total, que é a tensão da fonte. Show. E a corrente também muda ou também é a mesma? Se está em série, é a mesma. Em paralelo, muda. Show. Vamos lá. Eu tenho aqui, então, RS. Não vou fazer essa continha agora não, viu? Vamos deixar mais para frente para ver como é que vai ficar. Eu vou pegar novamente o circuito, vou dar uma diminuída aqui. Vamos lá. Vou colocar aqui. Ó. Então, R1 com R2 foi o RP, certo? Que nós calculamos. Depois calculamos em série. Em série, então, RP com esse R. Vai virar agora um só, né? Esses dois. Vai virar agora um só de RS, certo? Então, agora ele virou aqui RS. Ok? E agora, esse RS com R4 está em série ou está em paralelo? Paralelo. Paralelo. E perfeito. Então, agora eles estão em paralelo. R4 com RS.
Eu tenho só 2 resistores. Quando eles têm só 2 resistores, como é que a gente acha? Produto pela soma. Isso, produto R4 vezes RS dividido pela soma R4 mais RS. Meu S parece um 5, mas não tem resistor 5 aqui não, viu? Agora sim eu chamo de resistor equivalente, certo? Porque aqui já é o final, né? Já estamos fazendo o último, certo? Então esse é o resistor equivalente visto pela fonte. Só que está faltando aí as outras resistências, e aí a gente tem que completar agora, né? Esse é o problema, fazer essa continha. Afastar mais para cá, REC igual a R4 vezes RS. Quem é RS? É isso tudo aqui, ó. RS, R3 e o produto pela soma de R1, R2. Então, R4 vezes RS. Então, vou colocar entre parênteses, RS é R3 mais R1, R2 sobre R1 mais R2, certo? R2. Então, isso tudo aqui, nós vamos dividir, vou tirar esse REC equivalente aqui, melhorar isso aqui, ó. Isso tudo dividido por R4 mais RS. Quem é RS? R3 mais R1, R2, estão no ritmo aí, né? R1 mais R2. Perfeito? Agora é só matemática, né? Aí deixou de ser física, agora passou a ser matemática. Deixa eu melhorar aqui. Opa, não é aqui. Ctrl Z. É aqui. Certo, gente? O que é que a gente pode fazer aí agora para melhorar esse negocinho aí? Chorar. Chorar. Aqui nós temos, ó, R4 vezes R3 e R4 vezes esse aqui, né? Perfeito? Então, nosso resistor equivalente vai ficar R3, R4, R3, R3 vezes R4, mais R4 vezes R1, R2. Então, vou colocar assim, R1, R2, R4 sobre R1, R2. R1 mais R2. Fiquem atentos aí para não errar nenhum sinal, nenhuma coisa aí, viu? Senão ferra tudo. Embaixo, deixa eu melhorar aqui. Descer mais um pouco para não atrapalhar. Achando aqui. Vou descer um pouquinho aqui, pronto. Embaixo, como é que fica? Aqui é 1, aqui é 1, vamos tirar o MMC é R1 mais R2, então vai ficar isso aqui vezes R4 e depois vezes R3. Concordam comigo? Então, R4 vezes R1 mais R2 mais R3 vezes R1 mais R2 mais
R1 vezes R2 dividido, já não vai dar mais embaixo, vou ter que fazer uma coisa aqui. Deixa eu pegar isso aqui e transferir para cá. Vou aumentar aqui. Então, isso tudo aqui dividido por R1, R2, né? Porque tiramos o MMC. Então, aqui, R1, R2. R1, R2. Para não ficar muito pequeno, que já está aqui, eu vou salvar isso e mudar a tela aqui. Pronto. Então eu vou fazer o seguinte, ó. Vou liberar isso tudo lá para cima. E vou ficar apenas com essa outra parte aqui. Não, delete aqui, pronto. Fica muito grande. Pronto. Deixa eu só dar uma melhorada aqui, fazendo isso aqui, né? Que o REC tá aqui. Vamos lá. Então, vamos lá fazer essa continha aqui agora. Lembrando aqui, gente, ó. Se eu passar isso aqui, deixa eu dar uma melhorada aqui. R3, R4, vou colocar mais para cima. Qual é? R3 vezes R4. Então, R3 vezes R4 mais, certo? Vou colocar aqui o número 1 e vamos tirar o MMC, R1 mais R2 aqui, ó, vai multiplicar R3, R4, certo? Então, resistor equivalente vai ficar R3, R4, R1 mais R2, canetinha querendo me trollar, R1, R2, mais R1, R2, R4, R1, R2, R4, dividido por R1, R2. R1 mais R2, dividido novamente por... Vamos fazer logo essa multiplicação. R1, R4, R1, R4, fazendo esse com esse e esse com esse, tá bom? R1, R4, R2, R4, mais R2, R4, mais esse com esse, né? Mais R1, R3, R1, R3 mais R2, R3 mais R1, R2 sobre R1 mais R2. Agora, fazendo produto dos extremos dividido pelo produto dos meios, a gente vai perceber que R1 mais R2 vai embora, né? Vai embora, lembrando que não é um 4, aqui é um 2. Marcelo, não sei se eu estou enganado,
Mas ali em cima tá R1 vezes R2. Aqui você botou R1 mais R2. Aonde? Aqui? É quando você repetiu aqui o R1 mais R2, na parte de baixo. Certo. O que veio lá de cima era R1 vezes R2. No denominador. Ah, Lá em cima. é aqui que eu não botei o mais, né? Ah, tá. R1 mais R2, certo? Que foi o produto pela soma, né? R1 mais R2. Então, vamos lá. Entenderam por que eu cancelei aí? R1 mais R2? Sim. Certo, né? Então, vamos lá. Agora vamos fazer esse vezes esse, depois esse vezes esse, né? Então, nós temos R1, R3, R4, mais R2, R3, R4, mais R1, R2, R4, que é este aqui, né? Dividido por... Professor, Oi. nessa parte aí da multiplicação aí, você... É porque intuitivamente eu estou acostumado, que nem você multiplicou R1 vezes R3. No caso, eu não poderia colocar R3, R1, inverter na hora de colocar, porque o R3 vai estar multiplicando ali, que já vem... É porque 2 vezes 5 é igual a 5 vezes 2. A ordem não vai alterar. Sim. A ordem não vai alterar, não. Você pode botar também. Pode botar R3, R4. Então poderia colocar R3, R1. R4 pode alterar qualquer posição aqui. Só não pode botar 2 aqui. No lugar de 1. Aí não pode. Certo? Então pode ser R4, R3. Eu botei na ordem crescente dos números. 1, 3, 4. 2, 3, 4, 1, 2, 4, certo? Mas pode alterar essa ordem aí, sem problema. Ok. Sem problemas. E aqui embaixo, que sobrou, a gente vai repetir, né? Certo? Vamos repetir. Sobrou aqui R1, R4. Ou a gente pode começar R1, R2, R1, R3, tanto faz, certo? Desde que coloque a soma. Então, R1, R4, mais R2, R4, mais R1, R3, mais R2, R3, mais R1, R2. Então, agora finalizamos a resistência vista pela fonte, certo? Tá aqui, ó. A gente aprende isso aí num curso técnico de eletrônica ou nada a ver? Elétrica aprende. Aí, Eletromecânica também. É mesmo? É só para eu saber quanto tempo eu elimino aí no curso de técnico. Normalmente é 2 anos, então eu devo fazer só mais 6 meses para conseguir o diploma, né? Não é possível. Meu Deus. A gente deve conseguir um descontinho de anos aí e até no que vai pagar, porque, rapaz, Jesus. É porque Não, aqui... mas é bem diferente. É porque aqui tá sem número, né? Se fosse com números, isso daqui era bem simples, né? Bem simplista, na verdade. Essa equação literária... Você ia falar alguma coisa, Carol? Diga aí. Não, só comentei que é diferente, não consegue equivalência. O curso técnico acaba sendo mais aprofundado. O curso técnico realmente é mais aprofundado. Perfeito. Professor, eu precisei fazer um negócio aqui, eu acabei não vendo. Não precisa repetir tudo não, só me dar uma luz. Como é que chegou nesse primeiro REC aí, que depois eu sei que é distributivo? Esse primeiro REC? É. Que eu estou circulando? Isso. Deixa eu pegar a figura aqui.
pegar a figura aqui para você visualizar. Resolvemos em paralelo R1 e R2, produto pela soma. Isso é tranquilo. Depois esses dois virou um só, que está em série com fica em série, série depois com fica em R3 paralelo. e depois fica em paralelo o RS com o R4. Sim. Aí só depois daqui que eu joguei o R3 e aí deu essa continha toda aí. Perfeito? Tá, só volta lá rapidinho, só pra memorizar só um negócio. Aí a partir daí que foi fazendo a distributiva, né? Tipo, quem é RS? RS é fulano. R3 mais R1 vezes R2 sobre R1 mais R2, né? Aí vai fazendo as distributivas. Distributiva, Tá. perfeito. Tá, obrigado. Por nada. Pronto, achamos uma parte da letra A, certo? Ele quer ainda na letra A condutância entre os pontos A e B e entre os pontos B e C. Vou pegar esta figura aqui. Não vou pegar esta não, vou pegar essa figura aqui. Deixa eu ver se é ela mesmo. Vou fazer uma coisa aqui, viu, gente? Vou pegar esse pedacinho aqui só. Vamos lá. Ele quer a condutância. A condutância entre quem? Entre os pontos A e B e entre os pontos B e C, certo? Então, a condutância entre A e B e a condutância entre B e C, certo? Então, lembre, condutância é o inverso da resistência. Enquanto a resistência oferece oposição, a condutância não oferece oposição, né? Ele representa aí o inverso dessa oposição. Então, entre A e B, qual é a resistência entre A e B? Aqui está A, aqui está B e aqui está C. Qual é a resistência entre A e B? É a resistência em paralelo, que nós fizemos, produto pela soma, certo? Então, a condutância AB é o inverso dessa resistência em paralelo. Logo, substituindo, temos que quem é RP? Produto pela soma. Produto pela soma. Vai passar para cima, multiplicando, o Google aí já avisando. Então, isso aqui vai ficar R1 mais R2 dividido por R1 vezes R2. Ok? Esse foi facinho, né? Já foi mais simplista. Então tá aí a condutância. Condutância entre A e B. Vamos achar a condutância entre B e C. Ô Marcelo, fiquei com uma dúvida, cara. Desculpa aí, mas vou perguntar aqui agora para não deixar passar. Diga aí. Você falou que entre A e B é paralelo, certo? Perfeito. Só que, considerando que eu tenho
Você está falando de qual resistência quando você falou que é paralelo? Você está falando que a resistência que está literalmente entre A e B e o R4 que está do outro lado? Vamos voltar aqui para essa maior, para vocês Tá. visualizar melhor. Ah, tá. Porque aí tem uma. Já tem uma. Ó, Já tá junto aí. entre A e B tem R1 e R2, que nós já resolvemos anteriormente, que é o RP, produto Entendi. pela Desculpa, soma. eu esqueci, tá bom. Tranquilo, tranquilo. Obrigado, Márcio. Por nada. Entre B e C, qual é a resistência? Alô? R3, inverso da R3. Exatamente, inverso do R3. Né? R3 está aqui, ó, entre B e C. Aí não precisa fazer mais conta porque não tem série, não tem paralelo, só tem um elemento no circuito. Então, já é isso aqui a resposta, tá bom? Entre B e C. Termina assim, não precisa fazer mais nada? Mais nada, só se ele tiver valores, a gente coloca os valores. Perfeito? Dúvidas? Olha eu indo aí. Eu ia errar, porque eu ia botar em série. Então, você tem que estar atento entre quais pontos ele quer. Ó, entre B e C. B está aqui e C está aqui. Quem é o único elemento que está entre B e C? R3. Mas se fosse entre os pontos A e C, aí seria em série, correto? Entre os pontos A e C, aí seria em série. Ah, ok. Certo? Mas causa também uma dúvida. Pode ser deixa eu ver, o RC aqui, o R4, porque aqui é A, né? AC pode ser o R4 também aqui, ó. Então, talvez por isso ele não tenha perguntado de AC. Para não causar essa dúvida. Deixa eu salvar. Se tivesse uma outra resistência onde você fez essa setinha vermelha aí, em cima aí perto do A, a gente poderia considerar esse R3 como paralelo? Se eu tivesse uma resistência. Se tivesse uma resistência. Onde tem essa setinha aí, perto do ponto A em cima aí. Aqui, uma resistência aqui. Aqui eu teria que botar o nome de outra letra. Já tem o A, B, C, tem que botar uma outra letra aqui, D. Mas aí no caso o R3 lá embaixo seria um paralelo. Não porque observe, a corrente que entra aqui, ó, é a mesma que passa por aqui, ó. Esses três aqui estão em série. Ah, sim. Perfeito? Eu não tenho um divisor de corrente aqui. É a mesma corrente que está passando. Perfeito? Sim, para ser paralelo, então não é só o que o nome diz, né? Tem que ter uma interrupção das correntes. Tem que ter uma interrupção, tem que ter uma divisão, ó. Aqui eu tenho, ó. Botar um resistor aqui, eu tenho uma divisão. A corrente que chega aqui vai se dividir, ó. Uma para cá, outra para cá. Tem um divisor de corrente aqui. Marcelo, eu também estava vendo uma outra aula e um conceito que o professor estava explicando é que para que eu tenha um sistema paralelo, eles precisam estar conectados aos mesmos pares, né? A e B, ambas as resistências precisam estar conectadas ao mesmo par. A e B, como nós tínhamos anteriormente na outra imagem. Isso, A e B, foi o que nós falamos aqui nessa primeira, né? Aqui, ó. Mesmo nó. Isso, mesmo nó. Então, R1 está no mesmo nó que R2. Então, está em paralelo. Perfeito? Eu não lembro se salvei. Deixa eu salvar aqui novamente. Falta quanto tempo aí, gente? Caiu já? 5 minutos. 5 minutos, né? Vamos ver se dá tempo aí. Mais um item. No item B, ele quer que determine a queda de tensão em cada ramo do circuito para os valores
5, 10, 10 e 20 ohms e a tensão de 10 volts. Então vamos pegar essa figura novamente. 5, 10, 10, 20. 5, 5, 10, 20. Então 5, 5, 10, 20. Ele não colocou a unidade, mas deve ser em ohm, né? E aqui a fonte de tensão 10 volts. 5, 5, 10, 20. 5, 5, ou não, é 5, 10, 10. 5, 10, 10. Plus 5, 10, 10, 20 e 10. 20 e 10. Então ele quer que determine a queda de tensão em cada ramo no circuito. Vamos lá. Eu vou colocar aqui, que nó é esse aqui que eu estou fazendo? O nome? A. Ah, perfeito. Ah. Então ele quer a tensão, né? A tensão em cada ramo. A tensão no ramo AB. Ó, o ramo AB, esse aqui. A tensão no ramo BC. Esse aqui. E a tensão no ramo AC. De A até C. Por esse caminho é R4, né? Vamos lá. Nós já vimos... Foi que nós já vimos que... Eu vou redesenhar aqui, ó. No final do circuito equivalente, né? Nós tínhamos isso aqui. Aqui o nosso R4. Aqui o nosso RS. Certo? E aqui a fonte de tensão de 10 volts. Não foi isso que nós chegamos? Fizemos esses dois em paralelo. Depois, esse em paralelo com esse ficou em série, RS. E esse aqui, R4. E determinamos o resistor equivalente depois. Observe R4 e RS. Não é R5, é um RS. Não existe R5 no circuito. Meus S parece um 5. R4 e RS estão em paralelo, não é isso? Sim ou não? Sim. Sim. Quando é que a gente sabe que eles estão em paralelo? Quando eles têm a mesma tensão. Tá acabando. Então vamos sair e voltamos. Chegou. Apareceu aí já, gente? Ah, Pronto. Então, eles estão em paralelos. Se eles estão em paralelos, é porque eles têm a mesma tensão da fonte, certo? Mesma tensão da fonte. Então, se aqui é o nó A e aqui o nó C, certo? Então, entre A e C, certo? Nós temos a tensão no ramo AC. Então, ramo AC
a tensão é de 10 volts, certo? 10 volts. Então, achamos aí a primeira tensão no ramo, certo? Ele é a mesma tensão no resistor 4 e a mesma tensão no resistor em série, RS. Perfeito? Vou colocar mais para cá. Então, tensão no ramo AC. Vamos agora para os outros ramos, né? Tem alguém, Tiago, querendo entrar aqui. Como é que eu vou determinar as outras tensões? Ó. Nós vimos que em RS, deixa eu voltar aqui, deixa eu pegar a figura aqui. Foi essa figura 1, se não me falha a memória. Isso, figura 1. Tem mais alguém querendo? Yuri. Eu quero achar esse RS aqui, ó. Quem é esse RS que a gente já fez lá no início? RS está aqui, R3 mais R1, R2 sobre R1 mais R2. Vou colocar aqui. R3 mais o produto pela soma das resistências 1 e 2. R1, R2. Certo? Vamos colocar os valores deles aqui. R3 está aqui, vale 10. Aqui é 10. R1 é 5. R2 é 10. 5 mais 10. 5 vezes 10, 50. 50 dividido por 15. Então, 10 mais 50 dividido por 15. 15 vezes 10, 150. 150 mais 50, 200 sobre 15. Então, nosso RS deu 200 sobre 15. Se a gente simplificar por 5, 20 por 5 dá 4, então vai ficar 40, 15 por 5 dá 3. 40 sobre 3 é a resistência ali em série. Por que eu fiz isso? Porque eu vou determinar a corrente que passa por aqui para para a gente achar a tensão, certo? Então a tensão é igual a R vezes I, lei de Ohm, né? Então, lei. Você vai achar a corrente, não é isso? Para achar a corrente e depois achar a tensão. Então, a tensão em RS, e vamos achar a corrente que vai passar por ela. Então, a corrente é a razão entre a tensão e a resistência, né? Em série, certo? Então, a tensão em série, elas são iguais, ó. Aqui, ó, igual a 10, né? A resistência em série deu 40 sobre 3. Então, 40 sobre 3, né? Então, vai ficar 3 vezes 10, 30 sobre 40. Então, essa corrente total aí de 3 sobre 4 amperes. Se a gente sabe a corrente, agora ficou mais fácil a gente determinar
a tensão em cada uma das resistências. Ó, ele disse que essa corrente que passa aqui, nós achamos 3/4, né? 3/4, certo? Então, quem é a tensão no resistor 3? Tensão no resistor 3 é R3 vezes a corrente I, certo? Observe, ó, nessa figura aqui de baixo, a corrente está aqui, ela vai passar toda por aqui, né? Então, essa corrente que se dividiu, ela volta a ser a corrente total aqui. Essa corrente que se dividiu volta a ser a corrente total. Então, é a resistência 10 vezes a corrente que nós achamos 3/4. R3 é 10 e a corrente 3/4 que vai dar 30/4 volts. Então, R3 ele está entre quais nós? B e C. Então, achamos no ramo B e C. Ramo BC, a tensão entre B e C é a tensão no elemento R3, 30/4 volts. Ou, quanto é 30 dividido por 4? 7 vezes 4, 28. 7,5. 7,5. Então, 7,5 volts, né? Cadê? Então, achamos aqui 7,5 volts. Agora dá para a gente determinar a tensão, a outra tensão, sem precisar fazer conta. Se aqui é 7,5 e o máximo são 10 volts, 7,5 está faltando 2,5, né? Estão enxergando isso, não? Visualizaram isso que eu falei, não? Sim, porque como está em série, a soma das tensões tem que dar igual a tensão total, né, que é 10. Exato. Então, no caso, vai só diminuir, né? Exato. 10 menos 7,5. Exatamente, perfeito. A tensão da fonte é a tensão entre A e B, mais a tensão entre B e C. Então, observe, a tensão da fonte é a soma da tensão entre A e B, mais a tensão entre B e C, que é a tensão que vai dar a tensão aí total. Então, a tensão da fonte é 10, a tensão entre A e B nós não sabemos, vamos achar, e a tensão entre B e C deu 7,5. Então, a tensão entre A e B, 10 menos 7,5. Dá 2,5 volts. Então, achamos aí no ramo agora, ramo AB. Se quiser também, pode fazer pela lei de Ohm, né? A lei de Ohm também sai aí esse valor, certo? Então, se eu quiser fazer tensão RP vezes I, RP, resistência em paralelo, esses dois aqui, só esses dois, resistência em paralelo, essa conta aqui dá 50/5, 50/5, que é isso aqui, ó, a resistência em paralelo apenas,
esses dois, produto pela soma, 50 sobre 5, e a corrente que passa por ele deu 3 sobre 4. 50 sobre 15, né? 50 sobre 15. Perfeito, Carol. Eu falei errado para ver se você estava prestando atenção, viu? Só você que estava ligado. Passou todo mundo. Então, quanto é que dá essa continha aqui? 15 por 3 sobra 5 embaixo. 50 dividido por 5 sobra 10 em cima. 10 dividido por 4. 10 dividido por 4 volts, que é 2,5 volts. Então, pode ser das duas maneiras. Ou pela lei de Ohm, ou usando aí a soma das tensões, igual a tensão total, certo? Então achamos em todos os ramos, ramo A, AC, ramo BC e ramo AB. Fechou. Primeira questão longa, viu? Essa fórmula aí, se a gente quiser potência, ela entra no lugar da resistência? Potência R ao quadrado, potência V ao quadrado sobre R. Qualquer uma dessas duas, né, a gente resolve. Se tiver corrente, usa essa primeira. Se tiver só tensão e resistência, usa essa de baixo. É isso que você quer saber? Era só uma curiosidade mesmo sobre potência. Então, é isso? Isso mesmo? Sim. Não, quer dizer, não sei, né? Não sei quais são para... Não, é porque para ver se essa explicação que eu dei é isso que você perguntou. Eu perguntei porque eu não sei mesmo. Aí você está falando, eu estou concordando com você que eu não sei, não. Então, se eu quiser a potência desses resistores em paralelo, o que é que eu faço? Calculo o resistor em paralelo, RP, multiplico pela corrente, se eu tiver a corrente. Se eu não tiver, né? Se eu tiver a tensão, quadrado da tensão dividido por essa resistência em paralelo. Então tudo depende do que você tiver no problema, né? Show. É só uma curiosidade mesmo que bateu na cabeça. Valeu mesmo. Não, mas essa curiosidade é importante. Essa fórmula aqui é muito usada. Né? Não sei se a eletricidade eles usam muito, né? Mas é muito usada. Deixa eu salvar aqui. 8. Vamos subir. Ver se tem letra A ainda. Tem letra A ainda? Meu Deus, ainda tem outra letra A, viu? Letra A não, letra C. Questão 1 ainda. Não saímos da primeira questão. Ele quer que determine o valor das correntes que passam em cada elemento do circuito. Para isso, utilize os valores das resistências do item B e o valor médio da forma de onda da figura 2 para a fonte de tensão. Figura 2 é essa aqui, né? Vamos lá. Vamos ver se essa figura 8, como é que ela está aqui. Tá. Vou pegar outra figura. Muito. Ctrl C, Ctrl V. Vamos colocar os valores da resistência para a gente
lembrar, 5, 10, 10, 20. 5, 10, 10, 20. 5, 10, 10, 20. A fonte de tensão já não é mais 10 volts, porque ele disse para usar a fonte de tensão desta outra figura. Vamos pegar essa figura. Deixa eu colocar mais para lá um pouquinho. E vamos achar quanto é essa fonte de tensão aí. Vamos lá. Então, ele disse que ele quer que determine cada corrente usando aí os valores da resistência do item B e a fonte de tensão na figura 2. Então, o valor das correntes que passam em cada elemento do circuito. Então, se eu chamar aqui essa corrente de I, corrente I, quando chega aqui ela se divide em duas, certo? Essa corrente passa pelo resistor R1, vamos chamar de corrente I1. Essa que passa pelo resistor 2, vamos chamar de I2. Então ela vem, ó, vem para cá, vem para cá. Quando ela sai aqui, ela sai a soma de I1 com I2, que é a corrente I, certo? Que é esta corrente I aqui. Ok? Vamos determinar a tensão, porque a gente não tem aí, não tem essa tensão, certo? Quanto será essa tensão? E obviamente tem uma corrente aqui também que a gente não sabe, corrente 4, né? Passa pelo resistor 4. Vamos lá, para tensão, fonte de tensão. Então, observe pela figura que eu tenho aqui 2 volts, esse gráfico aí retangular, né? Chega aqui no -1, vai até 1 segundo, sobe até 2 volts de novo, vai até 2 segundos e aí vai, né? O que é que nós vamos fazer aqui? Vamos achar o valor médio, certo? O valor médio da tensão, certo? Então, o valor médio da tensão, quando bota um traço em cima, o valor médio, se quiser pode botar VM também, é valor médio. É a área dividido pelo tempo, né? Dividido pelo tempo. O tempo eu vou chamar de período aqui, certo? Então, eu vou pegar aqui, ó, o tempo até 2 segundos. Vou achar esta área aqui. Observe que eu tenho aqui o 0, né? Então é nossa referência aí. E aqui esta outra área. E vamos somar estas duas áreas. Por que eu estou pegando até 2 segundos? Porque aqui já é um período. Começou lá em cima, vai lá embaixo, depois vai lá em cima, né? E aqui fecha aí o período. Se a gente pegasse ela toda, daria o mesmo, né? Porque ia achar essa área, só o tempo que ia aumentar, que equivaler ao anterior. Então, o
peguei só essa primeira parte. Tem alguém querendo entrar? Meu brother Luiz. Boa noite, Luiz. Fala, batata. Tranquilo e calmo. 12/8. Eita, meu Deus do céu, tá bem. Então, a soma das áreas dividido pelo período, tá bom? Então, lembrando, aqui é o zero, certo? Então, peguei essa área 1 aqui. Essa área 1, observe que aqui é menos 1, certo? E esse intervalo aqui é de 1. Então, aqui é a área de um retângulo. Então, nós temos menos 1 vezes 1 mais a área 2. Quem era 2? É daqui até aqui, ou seja, de 1 até 2 segundos é 1. E de 0 até 2, que é 2. Então, 2 vezes 1. 2 vezes 1. E o tempo total de 0 até 2 segundos, né? Período. Então, nós temos que a tensão média, menos 1 vezes 1 dá menos 1, 2 vezes 1 dá 2, dividido por 2. Então, 2 menos 1 dá 1, vai ficar 1 sobre 2, que é 0,5, né? 1 sobre 2, 0,5 volts, certo? Melhorar aqui. 1 sobre 2, 0,5 volts. Então, essa tensão que nós vamos usar para a gente determinar a corrente que ele quer, certo? Que ele quer a corrente elétrica. Então, nós já sabemos que a tensão no resistor R4 é igual à tensão na fonte. Não sabemos disso, gente? A tensão em R4 nem a tensão na fonte não está em paralelo? Então, Não tem paralelo. Então, tensão na fonte, certo? Então, a tensão em R4 é 0,5 volts. A tensão na fonte, 0,5 volts. E aí, ele quer a corrente. Usando a primeira lei de Ohm, você ri, a gente acha a corrente. V sobre R. Queremos a corrente 4, porque nós temos a tensão no resistor 4. Então, a tensão 0,5 e a resistência em 4 a 20 ohms, né? Faça aí essa continha, 0,5 dividido por 20. Dá 0,0 quanto? 0,025. Obrigado, 0,025 ampere. Achamos aí uma corrente, certo? Uma corrente. Agora, vamos para a tensão em R3. Estou vendo ali R3, tensão em R3. A tensão em R3, se a gente pegar uma das figuras que nós já fizemos aqui, porque essa questão é muito grande, não deu para fazer em um lado só não. Cadê? Observe aqui, a tensão em R3 aqui. Vocês estão vendo aqui, 30 sobre 4.
E a tensão no R paralelo entre A e B deu quanto? 10 sobre 4. Tá vendo aqui? 10 sobre 4. Sim. Então há uma relação entre eles, ó, de 3 quartos. Ó, 3 quartos para R3 e 1 quarto para a tensão em série. Então eu vou dizer que R3 é 3 quartos da tensão da fonte e R em paralelo é 1 quarto desta tensão da fonte. Vamos substituir R3, então, dá 3 quartos vezes 0,5. Façam aí essa continha, gente, por favor. ,375 volts. Agora a gente acha a corrente. Então você ri e acha a corrente. V sobre R. Como a gente quer em R3, vimos que a tensão dá 0,375. R3 vale quanto? Vale 10. Então a corrente em R3 ela é de 0,0375 amperes. 375 amperes. Agora vamos para achar a tensão em RP para depois substituir. Deixa eu ver o que é que eu vou... Opa, mexi tudo aqui. Como posso fazer isso? Deixa eu cortar isso aqui. Vamos lá. Tensão em RP, ó, é 1 quarto da tensão. Tensão em RP é 1 quarto da tensão média, que é 0,5. Então 0,5 dividido por 4, quanto é que dá? 0,5 dividido por 4, 0, quanto? Acho que 125, né, Marcelo? 125 Positivo, 0,125 volts, né? E agora, primeira lei de Ohm, novamente, vamos achar a corrente. A corrente para R1 e para R2, né? Porque a tensão em paralelo foi o que nós achamos aqui, ó, 0,125. Então vamos achar R1 e R2. Então, a corrente 1 é a tensão em paralelo dividido por R1, ou seja, 0,125. R1 é 5. Divida aí por 5. 0,025. 0,025 amperes. Faltou I2, é a mesma tensão, porque está em paralelo, né? Dividido por R2. Então 0,125 dividido por R2, que é 10. Então 0,125 amperes.
Agora vamos confirmar se isso aqui está batendo. Certo? Vamos lá. Quanto foi que deu a nossa corrente I1? Ô, professor, Oi. esse aí, esse I1 que você botou aí, é esse mesmo 0,025, né? Isso, 0,025. Então, nosso I1 deu 0,025. Estou colocando aqui na rede aqui agora, no circuito. O nosso I2 deu 0,0125. Então, esses dois aqui, quando chega aqui, formam o total, pela lei dos nós, né? Soma da corrente que chega... Somar os dois tem que dar o I3. Tem que dar o I3. Some aí I1 com I2 para ver se dá o nosso I3, que é 0,0375. Já deu. Então, some aí para ver se bate. Foi 0, peraí, rapidinho. Bateu 0,375. 0,0375. Isso aí. Bateu então. Conferido. Certinho. Agora, pegue a corrente I4. Cadê I4? 0,025 e multiplique por 20, que é a resistência aqui de R4. Dá 0,5. 0,5. 0,5, que é a tensão, né? A tensão, 0,5 volts. Então, tá tudo ok. Conferido. Professor, Oi. me tirou uma dúvida ali. Vamos botar a questão aqui, isso. Tá vendo aqui no... Você calculou o I3. A minha pergunta é... I3, aqui. Se eu fazer a resistência equivalente daqui do 5 e do 10... Certo. E usar na formulazinha com essa voltagem aqui, eu não acho I3 não. Porque no caso, quando a corrente passa aqui do A para R1 e do A aqui para R2, quando ela junta ali no AB, ela não se junta? Olha lá aqui, foi isso que nós acabamos de ver, para ter certeza que a soma disso resulta em isso. Então acho que eu fiz o cálculo errado aqui no papel, mas depois eu vou dar uma olhada aqui. Tá bom? Obrigado. Tem que dar certo. Isso que você falou aí tem que dar certo. A soma da... Porque eu fiz 50 sobre 15 a resistência equivalente ali na fórmula. Porque você achou esses dois aqui em paralelo que dá o produto pela soma, né? Sim. 50 sobre 15. Aí depois você fez o que depois disso? Aí depois eu apliquei na formulazinha que U é igual a resistência vezes I, só que eu usei a voltagem de 0,5. Aí você não pode usar 0,5, porque você tem esse aqui e tem esse aqui. A soma da tensão dessa com essa é que dá a tensão total. Não, mas a tensão aqui no resistor 1 e no resistor 2, ele não vai ser 0,5? De forma alguma. Não. Observe, ó. Quando a gente tem em série, aqui eu tenho uma tensão, aqui eu tenho outra tensão. Então, a tensão da fonte é a soma das tensões em cada elemento do circuito. Que é o que está acontecendo aqui. Você tem isso aqui em paralelo, que vai ficar em série com esse outro. Então, esta tensão é uma, essa tensão é outra, a soma dessas duas é que vai dar 0,5. Não, mas eu digo assim, quando esses dois resistores aqui estão em paralelo, a tensão... São iguais, mas não é igual a 0,5. Ah, sim, entendi. São iguais, mas não é 0,5. Entendeu? Já tô com a mente bugada aqui. Não, mas é tranquilo. Então é exatamente como você tinha dito da outra vez, né? Do Azinho aqui, imaginário aqui, em cima do positivo da fonte, que vai pro R4, desculpa,
Certo. ele vai, de volts, ele vai 0,5, né, de tensão, até o R4. Por quê? Porque o R4 sozinho, ele está em paralelo com esse, é a tensão da fonte. Só que o do lado direito aqui da figura, eu tenho essas resistências, já não é um só 0,5, é a soma dos dois que vai dar a tensão 0,5. Sim, né? Quando ele chega no nó, ele se divide ali entre o R1, R2 e R3 para virar um total de 0,5 volts. 0,5 volts. Perfeito. Marcelo, isso também poderia ter sido resolvido por Kirchhoff, né? A somatória das tensões de cada malha ser igual a 0. Você resolveria. Eu não sei se é mais fácil ou mais difícil, mas eu acho que é mais fácil. Então, a outra questão eu resolvi por Kirchhoff aqui, que foi muito menos conta. Porque esses dois, se você... Primeiro você tem que resolver esses dois em paralelo, né? Para resolver por Kirchhoff, você teria que botar esse aí. Depois que resolver em paralelo, você pode usar. Depois de resolver em paralelo, pode usar Kirchhoff sim. Tranquilamente. Não tem nem divisão de corrente. Você, na verdade, só precisa fazer você tira essa divisão de corrente aqui. Perfeito. Mas essa questão em si foi muito longa, que tem que lembrar das outras relações. Meu Deus do céu, questão grande. Tá? Vamos para a próxima. Próxima questão. Tcharam. Acabamos a primeira. Ufa. Acabamos, né? Vamos lá para a segunda. Indique qual o valor de pico positivo, o valor de pico a pico e calcule o valor médio das formas de onda das figuras 2 e 3. Vamos lá. Vou pegar essa figura logo, colocar aqui. Opa, cadê ela? Vai, figura. Sim. Deixa ela aqui. Diminuir um pouquinho. Figura 2 e a figura 3. Figura 2, figura 3. Aqui. Vamos lá. Nessa figura 2, nesta figura 2, figura 2, aqui a figura 3. Quem é o valor do pico positivo? 5. VP mais. A figura 2 é essa aqui, ó. Sim. Figura 2. Menos 1. Pico positivo é 2. Pico positivo 2. Pico negativo. Menos 1. Exatamente, menos 1, né? Menos 1. De pico a pico. 3 volts? 3. Exatamente. 3 volts. Então ele quer... Indique qual é o valor de pico positivo, pico negativo, de pico a pico e o valor médio. Daqui a pouco a gente vê o valor médio. Vamos para esse outro aqui. Qual o valor do pico
positivo aqui? 5 volts. 5 de pico negativo. Menos 5. Menos 5 e de pico a pico 10, né? 10. 10. Vai pedir que é só isso. É verdade. Assim tá bom Seria o demais, máximo. rapaz. Assim tá bom demais. O bom é que ainda vale um ponto legal, né? Pegar, vale 4 pontos aí e voltar aí, tá. E Já só, ajuda bem. só aí, né, já tem uma nota boa, não é não? Alô, vocês estão me ouvindo? Alô, som. Alô, som. Eu não estou ouvindo vocês.